Você já passou horas estudando o idioma e quando ouve um nativo não consegue entender absolutamente nada? Se isso acontece com você, fique até o final, porque hoje eu vou te dizer os principais motivos pelos quais você não consegue entender o idioma. E é claro, eu vou te dar soluções para que isso venha se resolver e que você venha melhorar o seu listening de vez. Muita gente acha que decorar regras gramaticais vai fazer elas falarem um idioma, vai fazer elas entenderem um diálogo do dia a dia, um diálogo real. Mas isso não funciona assim. Você precisa saber o vocabulário real, você precisa saber gírias, você precisa saber como as pessoas conseguem falar as palavras de uma forma mais natural. Muita gente não fala assim a palavra da forma mais lenta, elas falam as palavras de uma forma mais rápida também. Isso é um dos detalhes que fazem você não conseguir entender boa parte das pessoas nativas. Elas têm a sua própria forma de falar, então apenas decorar regras gramaticais não vai te fazer aprender esse idioma. Uma das coisas mais importantes que você precisa saber são as expressões que só existem naquele país. Tipo, você está aprendendo inglês, talvez. Provavelmente você esteja aprendendo inglês. Você já ouviu falar sobre essa expressão que é shut up? Shut up é o quê? Shut up é uma expressão do inglês americano que eles usam mais para contextos de cala a boca, tipo isso, uma coisa de surpresa, algo do tipo, para expressar surpresa em alguma coisa. Pode ser mal educado? Pode, mas é uma expressão idiomática do inglês americano. Isso você aprende em livros? Não. Isso é uma coisa que você não aprende em livros de gramática. Você aprende estudando as expressões idiomáticas dessa língua. Ninguém vai achar shut up em um livro de gramática. Isso você aprende vendo nativos falando e consumindo conteúdo. O segundo motivo é que você não está se expondo ao idioma natural. Você só está consumindo por livros didáticos. Não consegue tirar um tempo para ouvir o inglês real do dia a dia. Pode ouvir o inglês real do dia a dia até na sua casa, até sentado no seu sofá, até deitado na sua cama. Você pode ouvir podcasts, assistir entrevistas nas ruas. É uma das coisas que são muito boas para você treinar o seu listening, porque você escuta vários sotaques diferentes, você escuta várias pessoas diferentes dando a sua opinião sobre alguma coisa específica. Tem muitas entrevistas em inglês no YouTube e é uma das coisas que eu indico muito para quem quer aprender expressões idiomáticas e quem quer praticar o seu listening também. E é uma coisa muito importante, se expor ao idioma real, estar ligado a esse idioma o bastante para que você venha aprender as expressões usadas, tudo possível que der para você aprender consumindo conteúdo, vai dar. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal de como aprender um idioma consumindo conteúdo. Eu vou colocar o card bem aqui em cima e vai te ajudar bastante, eu acredito. Vai te ajudar a aprender mais vocabulário, porque quando você é pobre de vocabulário, não funciona, não dá para entender o idioma, não dá para entender o diálogo. Você tem que aprender o vocabulário e isso que vai te ajudar. Você assiste o vídeo, por exemplo, pega o vocabulário que você quer aprender, pega o vocabulário que você tem curiosidade, desde que você esteja uma base um pouco da gramática básica, tipo o verbo to be, os verbos, conjugações, verbos no passado, presente e futuro, por exemplo. Isso é uma das bases mais importantes. E você precisa aprender vocabulário, porque quando você é pobre em vocabulário, não dá para entender. Então, para você aprender essas expressões do dia a dia, você precisa estar imergindo nesse idioma, você precisa estar o mais imergido possível, assistindo filmes, séries, escutando músicas que você gosta, escutando podcasts, vídeos, entrevistas, tudo possível. Tudo que der, veja nesse idioma. Outro motivo é que você não pratica o listening da forma correta. Você acha que vai entender o idioma, que você não é nativo, apenas fazendo alguma coisa lá? Coloca o podcast e vai fazer alguma coisa na casa, vai arrumar alguma coisa, vai arrumar seu quarto, por exemplo. Isso não funciona.
você deve sentar na cadeira e ouvir, colocar a maior atenção do mundo naquele podcast, naquele vídeo. Você precisa estar degustando essas palavras, você deve estar assimilando essas palavras para que você venha que realmente entender. Ninguém entende pelo pé da letra, você pode entender também pelo contexto, isso funciona também. O listening é uma das coisas que muita gente tem dificuldade, porque acha que vai estudar, estudou aqui, pronto, vai assistir um filme, vai assistir uma série, acha que vai entender 100% e não funciona assim. Isso é uma das coisas que você vai construindo aos poucos. Eu comecei a estudar inglês em 2021. Você acha que eu sabia de alguma coisa? Eu estudava as coisas, não entendia absolutamente nada. Isso não deve ser um motivo de você desistir. Eu comecei a realmente entender o que as pessoas falavam em 2023, quando eu realmente estava mais acostumada com a língua inglesa. Eu estava acostumada a assistir vídeos, filmes, séries, eu colocava tudo possível que é das minhas redes sociais em inglês. Eu vejo vídeos em inglês, eu assisto reels no Instagram em inglês, eu assisto vídeos do TikTok em inglês. Eu aprendo algumas expressões assistindo vídeos em redes sociais. E isso é uma das coisas que me ajudaram muito a conseguir vocabulário. Assistir filmes que eu gosto. Eu assisti Meninas Malvadas muitas vezes em inglês. Aprendi várias expressões porque é o meu filme favorito. É o filme que eu gosto de assistir. Então, eu aprendi muita expressão assistindo esse filme e me ajudou muito a melhorar mais o meu jeito de falar. Estou melhorando, então isso vai te ajudar bastante. Você deve pôr a sua maior atenção possível no que as pessoas estão falando, no jeito que elas falam, na forma que elas pronunciam as palavras. Isso vai te ajudar muito. Você precisa colocar toda a sua atenção nesse idioma e no que a pessoa está falando. Memorizar listas de palavras não vale a pena se você não sabe como usar elas. Aprender várias palavras soltas, isso não funciona. Uma das coisas que realmente, se eu não soubesse antes, eu não iria realmente melhorar nos idiomas que eu tô começando, que eu tô aprendendo, que eu tô começando a me acostumar mais. Você precisa aprender advérbios, você precisa aprender verbos, você precisa aprender adjetivos. Mas mesmo assim, não vale a pena se você não sabe usar esses verbos, substantivos, advérbios. Não vale a pena se você não souber usar. Você precisa praticar elas, você precisa pôr em prática essas palavras, montar frases, praticar a sua pronúncia nessas palavras, ver pessoas falando essas palavras. Tem vários sites que dá para você buscar algumas expressões das pessoas falando. Você pode pesquisar também as formas corretas. O ChatGPT mesmo dá várias dicas boas. Você pode colocar listas de palavras, pedir frases para que você possa praticar com essas palavras. Isso vai te ajudar muito. Você precisa saber usar as palavras da forma correta. E também precisa ter uma memória que faça você realmente absorver essas palavras, não apenas decorar. Você precisa absorver essas palavras para você entender um diálogo em qualquer idioma que você está aprendendo. Eu fiz um vídeo de como você pode aprender vocabulário, o segredo para você aprender vocabulário de vez, formas de você aprender vocabulário. Eu vou colocar o card aqui em cima também, eu acredito que vai te ajudar muito. Uma das dicas que eu sempre dou aqui no canal é imergir. É uma das soluções para que você possa realmente entender o que as pessoas estão falando. Se você não imergir, não tem como. Se você não consumir conteúdo, se você não conversar, isso não dá certo. Você precisa consumir, imergir o mais tempo possível nesse idioma. Quanto mais tempo passar, você vai perceber, olha, o tempo vai passando e você vai percebendo que vai entendendo. Isso não é de vez. Hoje foi a minha primeira aula de inglês, por exemplo, minha primeira aula de coreano, por exemplo. Eu vou aqui assistir esse dorama e achar que você vai entender de vez, isso é absolutamente errado. Um ano
O idioma coreano, ele é um idioma que não tem nenhuma língua de parentesco. Eu sempre pegava todas as frases possíveis, todas as frases que eu não sabia, todas as expressões que eu não sabia, eu pegava, anotava no meu caderno. Meu caderno tá cheio de expressões no idioma coreano. Uma das coisas que você precisa também colocar em prática o que você está anotando no seu caderno. Não é só anotar, você precisa praticar. Essas palavras precisam sair da sua boca com mais frequência. Imergir no idioma é uma coisa muito importante mesmo, e que você precisa pôr em prática. Você precisa abrir mão de muitas coisas que você consome em português para consumir nesse idioma, assistir vlogs, assistir filmes, assistir entrevistas, assistir muita coisa. Eu assistia muitas pranks em coreano, tipo aqueles trotes engraçados que as pessoas fazem trote das outras na rua. Eu assistia muito, aprendi muito vocabulário. Eu tinha uns 2 anos de aprendizado, eu aprendi muita expressão, aprendi muito vocabulário assistindo esses vídeos. Precisava de legenda? Não! Pelo contexto, eu já entendi algumas palavras, eu já começava a querer saber, o que significa isso, o que significa aquilo. Eu ia pesquisar. Aprendia porque eu estudava de uma forma que me fazia aprender com facilidade. Uma imersão que faz realmente eu me sentir mais familiarizada com aquele idioma, que me faça eu aprender com mais facilidade. Treine o listening com técnicas específicas. Uma das técnicas é o shadowing. O shadowing é uma forma de você praticar esse idioma ouvindo as pessoas falando e repetindo junto com elas, falando junto com elas. Por exemplo, eu estou falando aqui e você já vai acompanhando o que eu tô falando. Você pode colocar a legenda. A legenda prevê o que a pessoa vai falar antes dela falar, provavelmente. E você vai falando junto com ela. Isso é uma das formas de você praticar o seu speaking e o seu listening ao mesmo tempo. Isso vai te ajudar a memorizar e se acostumar com a forma que essa pessoa fala, porque nem todo mundo fala do mesmo jeito. Nem todo mundo tem o mesmo sotaque. Tem vários sotaques diferentes no inglês, por exemplo. Um idioma tem vários sotaques em determinadas regiões. E é uma das coisas que você precisa saber. Ninguém vai falar o idioma do mesmo jeito. Pessoas de outros países têm um sotaque diferente. Assim como a gente, brasileiro, quando fala inglês, tem um sotaque. Não tem como remover o sotaque. O sotaque é uma das coisas que fazem você realmente ser quem você é. Não tem como remover sotaque. Muita gente tem sotaque diferente, muita gente. Isso não vai fazer elas serem menos fluentes em inglês. Isso não vai fazer. Sempre tem como você identificar uma pessoa que não é do país. Assistir filmes, séries, qualquer coisa nesse idioma com legenda vai te ajudar muito. Também escrever e transcrever o que a pessoa está falando vai te ajudar bastante também. Por mais que você não saiba muito vocabulário, é uma das coisas que você precisa saber. Saber o vocabulário, identificar a palavra que a pessoa está falando e escrever no caderno. Por exemplo, escrever o que a pessoa falou. I'm going to the gym. Eu estou indo para academia. Você vai e escreve o que a pessoa falou no seu caderno. Vai te ajudar a melhorar mais um pouco na sua escuta. Aprenda vocabulário dentro de frases e contextos. Converse com nativos, converse nesse idioma, mesmo que seja sozinho. Isso vai te ajudar muito. Não só sozinho, também tem como você praticar o seu speaking com o ChatGPT. Ele tem essa função de você conversar com a IA lá e falar sobre qualquer coisa que você quiser. Você pode falar sobre o seu dia para ele. Ele vai responder e dá muito certo para você praticar o seu speaking e ouvir o que a inteligência artificial tem a dizer para você. Isso vai te ajudar a conseguir entender melhor. Isso vai te ajudar a melhorar a sua compreensão desse idioma. Por mais que você não consiga entender do início, tenha paciência, você vai conseguir. Você praticando todos os dias, você tendo constância
em aprender vocabulário, consumindo conteúdo, uma hora vai dar certo. Vai dar certo sim. Agora você sabe o motivo pelo qual você ouve e não entende. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que essas dicas venham realmente te ajudar a melhorar nesse idioma que você está aprendendo. Não se esqueça de comentar aqui embaixo o idioma que você está aprendendo, qual a sua maior dificuldade no momento. E não se esqueça também de se inscrever no canal para mais conteúdos sobre idiomas. Eu posto conteúdos sobre várias coisas, mas também eu posto conteúdos sobre idiomas aqui. Não se esqueça também de me seguir lá nas minhas redes sociais e te vejo no próximo vídeo. Tchau!